Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui em mais um vídeo. Este vídeo que eu relutei muito em fazer, porque eu acho um tema muito complicado, muito difícil, mas eu resolvi então trazer para vocês os meus 10 livros favoritos da vida. Essa lista, ela vai ser um tanto clichêzona para quem já viu o vídeo de 10 vitorianos favoritos, né? Então vocês vão perceber que muitos dos livros que apareceram naquele vídeo vão reaparecer aqui de novo. Não todos, claro, mas a maioria deles. Mas eu também incluí na lista outros livros que eu acho que eu ainda não mencionei aqui no canal, que para mim foram muito importantes. Então meu critério para escolher essa lista de livros favoritos foi um critério até bem simples. Eu pensei assim em livros que foram marcantes na minha vida. Livros que de alguma forma me apresentaram um autor que hoje eu gosto muito, né? Apesar de que, como vocês vão ver aí, tem um autor que eu só li um livro dele, e esse livro para mim já é assim o favorito que eu já li dele, mas eu pretendo ler mais livros dele futuramente também. Livros que para mim foram de alguma forma importantes para a minha formação como leitora. Claro que todos eles são clássicos, né? Eu não me recordo assim, de nenhum livro lançado recentemente que teve esse impacto, né, como esses livros tiveram. Então, realmente, aquela lista clichêzona, né, de favoritos que pode ser nenhuma surpresa para quem já acompanha o canal há mais tempo, ou então para quem já me segue no Instagram também há muito tempo. Uma coisa importante sobre essa lista é que os livros que vão aparecer, eles não estão assim numa ordem de mais favorito para o menos favorito, e nem nada do tipo, né? Então, são 10 livros favoritos, são esses, eles não estão necessariamente colocados em uma ordem específica. E uma coisa importante que eu preciso mencionar é que vocês vão ver que alguns livros que vão aparecer aqui são de autores que eu amo muito, que são os meus favoritos da vida, como você já deve imaginar. Mas são livros que não necessariamente é o meu favorito daquele autor específico, né? Mas são livros que estão aqui porque, como aquilo que eu falei, são livros que foram marcantes, ou que me apresentaram a obra desse autor, ou então que me fizeram me apaixonar pela obra desse autor e etc. Então, a primeira obra que vai aparecer aqui, é claro que é O Senhor dos Anéis. Então, O Senhor dos Anéis foi uma obra para mim muito importante, foi muito marcante para mim, porque eu li a primeira vez O Senhor dos Anéis quando eu estava ainda na escola, eu estava terminando já o ensino médio, li emprestado de uma colega minha, na verdade. Eu levei praticamente quase um ano para terminar de ler, mas foi assim, gente, foi uma obra que me apresentou a fantasia de uma forma muito mais grandiosa do que eu estava acostumada a ver. Então, até então, eu só conhecia esses livros de fantasia mais para jovens, assim, que é uma coisa um pouco mais simples, né? Aqui não, aqui nós temos, eu mesmo sem conhecer totalmente ainda a obra de Tolkien, né, na época, né? Eu percebia que aqui havia algo diferente na obra do Tolkien, havia algo de especial no Senhor dos Anéis, algo que eu não consegui encontrar em nenhuma outra obra de fantasia até hoje, 10 anos depois, quando eu li a primeira vez O Senhor dos Anéis. E eu tive uma relação, assim, um tanto conturbada com Tolkien no começo, antes de pegar O Senhor dos Anéis, porque eu tinha um certo preconceito com ele, né? Por razões bobas, adolescentes, assim, eu achava que, ele era aquele autor, sabe, pra quem era muito nerdão, né? A gente, quando tem lá os seus 14, 15 anos, a gente é meio babaca, né? Então, eu não fugi da regra, né? E fui um tanto babaca, em julgar o autor sem conhecê-lo, né? Então, isso fez com que eu perdesse muito tempo, né? Eu poderia ter lido Os Senhor dos Anéis muito antes, né? De chegar no ensino médio, né? Eu poderia ter lido Os Senhor dos Anéis ainda no fundamental, junto com Harry Potter, etc. Mas não, né? Eu escolhi ser preconceituosa e julgar o autor sem conhecer a obra. Não façam isso, gente. Se você quer conhecer o autor, leia a sua obra, né? Não julgue antes de ler sua obra. Mas ainda bem que eu quebrei a cara e hoje O Senhor dos Anéis é minha obra de fantasia favorita até hoje. O Tolkien é meu autor de fantasia favorito até hoje. E não é à toa que eu estou fazendo esse projeto de releitura aqui no canal dessa obra maravilhosa chamada O Senhor dos Anéis. O próximo livro da lista é um outro grande clássico, é da literatura inglesa vitoriana dessa vez, que é O Mozart Vivants, da Emily Brontë. O Mozart Vivants foi o primeiro livro das Brontës que eu li e eu me apaixonei logo de cara, assim. Foi um romance que para mim foi muito impactante pela escrita, pela temática, pelo gótico. Eu nunca tinha lido nada, né, de romance gótico na vida, então O Morro foi o meu primeiro. E foi uma história, assim, que eu li, gente, que eu nunca esqueci. E foi um livro tão marcante que eu já li, acho que umas 3 ou 4 vezes já, gente, porque a história foi... Porque eu acho a história tão bonita, assim, por mais que muita gente diga que não é uma história de amor, é uma história de ódio, muitos leitores não gostam, né, é um livro que... É um clássico que causa certa polêmica, né? Ele não é unânime entre os leitores. Então tem leitor que adora, tipo eu, e outros também que eu já vi, mas também tem gente que detesta, que fala, nossa, que livro horroroso, que história terrível, que personagens medonhos, mas
Eu acho que tem uma certa beleza nesse livro, pela escrita da Emily, pela descrição que ela faz, pelos sentimentos que são aflorados, que são explorados aqui, e que pra mim foi muito, muito marcante essa história, né? E foi um livro que eu li super rápido, eu não foi o primeiro, acho que depois de Orgulho e Preconceito foi o livro mais rápido que eu li, assim, dos clássicos vitorianos, foi justamente O Morro dos Ventos Vivantes. E eu sei que estou devendo pra vocês um vídeo sobre O Morro dos Ventos Vivantes aqui no canal, eu prometo que eu vou fazer. Pode ser que ainda esse ano saia. O próximo livro da lista é um livro de uma autora que eu sou apaixonadíssima, por mais que eu não tenha lido tanto das obras dela ainda, mas já tem vídeo no canal aqui de dois de seus livros, que é a maravilhosa Elizabeth Gaskell com Seu Norte e Sul. Eu conheci a Gaskell através desse romance também, e eu li já numa fase que eu já era um pouco mais velha, eu já tinha terminado a escola, então eu já conhecia um pouco de romances vitorianos, eu já tinha lido as Brontës, mas eu não conhecia a Gaskell. E eu li muito por influência da série da BBC, de 2004, que é maravilhosa também. Não 100% fiel ao livro, né? Eles fizeram algumas modificações, mas eu achei que essas modificações ficaram bem-vindas, principalmente no final do livro. E é uma história de amor muito bela, gente. E não somente uma história de amor, que por si só já é bonita, mas também uma história de amadurecimento, de crescimento, Também fala muito da questão do luto, da perda, de como você tem que lidar com essa perda, com as mudanças da vida, com o novo que está vindo, né? Como que você vai lidar com essas novidades que aparecem na sua vida, que nem sempre são novidades assim muito legais, né? Então, o Norte e Sul trata de tudo isso. É um romance que, infelizmente, quando eu fiz a releitura em 2019, eu não tinha o canal ainda, né? Mas eu prometo também trazer esse livro aqui também pro canal e comentar mais sobre ele. O próximo da lista é um romance brasileiro, publicado em 1950, de um autor pouco conhecido, mas que nos últimos anos ele passou a ser mais conhecido por causa da internet, né? Alguns leitores começaram a divulgar mais a obra desse autor, inclusive saiu uma nova edição desse livro que é um grande clássico, é da literatura brasileira do século XX, que é A Ladeira da Memória, do José Geraldo Vieira. Esse livro aqui, gente, eu li acho que em 2017, 2018. Essa edição é um pouco difícil de encontrar, tá? Porque é da editora Planeta. Eu achei, por sorte, no sebo. E foi um livro que eu vi muitas pessoas que eu gosto, né, que eu sigo e acompanho o trabalho, comentando a respeito dessa obra. E eu acabei ficando curiosa para conhecer o romance, porque vai contar a história também, uma história de amor do Jorge e da Renata. Uma história de amor um pouco trágica, mas muito, muito linda. O livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E, gente, é assim, aquela história que, assim, se você sofreu por amor na vida, em algum momento da sua vida, eu acho que você vai se identificar muito com os acontecimentos desse livro. E é um livro, assim, muito bem escrito. Tem uma escrita muito, muito bonita mesmo, bem poética, bem lírica. Eu sei que alguns leitores não gostam porque acham que o autor é um pouco prolixo demais, né? Ele floreia demais as coisas, mas eu acho que, pelo menos aqui no caso do A Ladeira da Memória, eu acho que ficou bom, né? Eu acho que faz sentido, né? Todo o floreio da narrativa para contar essa história de amor trágica, quase que impossível, né? Entre o Jorge e a Renata. E foi um livro assim marcante para mim, porque me mostrou que existem autores da literatura brasileira que fogem um pouco da regra do romance brasileiro, né? Eu tenho um certo preconceito com literatura brasileira, gente, eu admito para vocês, por mais que hoje eu estou aberta, né, a ler mais as obras dos nossos autores clássicos brasileiros, como Machado de Assis, Lima Barreto, mas tem coisas na literatura brasileira clássica que eu não gosto tanto, porque você termina de ler e você, pelo menos no meu caso, eu me sentia assim, eu me sentia muito mal, sabe? Eu me sentia muito triste, falava assim, gente, que coisa pessimista, né? Então, os romances são um tanto pessimistas, né? Esse aqui não deixa de ser pessimista, ele tem um tom de pessimismo, mas ao mesmo tempo é um tom também de superação, porque como a história vai e volta no presente, no passado, né? E o personagem precisa lidar com a dor, né? De não poder ter esse amor, ele precisa superar isso, né? Então, é um romance também que trata muito do luto, né? Eu já dei aqui um pequeno spoiler do livro, tá? Mas eu acho que essa questão também dos personagens serem mais, como é que eu posso dizer? Um pouco acima da média dos personagens dos romances brasileiros que a gente está acostumado a ver. Então para mim, assim, foi uma grata surpresa, né?
toda a história aqui é do A Ladeira da Memória. Só corrigindo uma coisa, né? Eu falei que eu não gostava tanto de literatura brasileira clássica, mas eu gosto muito da Lígia Fagundes Telles, né? Inclusive, eu já até mencionei um livro dela aqui em um dos vídeos de leituras do mês. Pretendo trazer esse ano o Verão no Aquário pra gente conversar. E eu amo a escrita da Lígia, eu acho que ela é uma das nossas maiores autoras brasileiras vivas, clássicas hoje. E ela também, né, junto com o José Geraldo, ela me apresentou uma forma de narrativa que foge bastante do padrão do que eu estava acostumada de literatura brasileira. O próximo livro foi um clássico que eu li no ano passado, um clássico da literatura italiana que eu me apaixonei muito, mas infelizmente não tenho uma edição física dele, que é Os Noivos, do Alessandro Manzoni. Eu não vou comentar muito a respeito da história dos noivos, porque já tem vídeo aqui no canal, mas foi um romance assim muito marcante, porque também trata de temas que muito me agradam, né? Que é a questão da superação, do amadurecimento, a questão então de você lidar com coisas no mundo que estão fora do seu controle, né? Como é o caso da Peste de Milão, que assolou os personagens. É uma história muito bem escrita. E o ano passado, quando eu li ele, acho que foi entre setembro e outubro de 2020, ele me emocionou muito, esse livro, né? Quando eu terminei de ler, assim, toda a questão também da fé dos personagens, então é muito difícil, pelo menos na minha opinião, né, encontrar livros em que a fé dos personagens é tratada de uma forma bem feita. Normalmente, assim, em muitos livros em que de literatura cristã, vamos dizer assim, às vezes a fé é uma coisa um tanto superficial, na minha opinião. Às vezes é tratada de um jeito assim que não me agrada tanto. O Manzoni conseguiu, em Os Noivos, tratar da fé de uma forma que faça total sentido, né? Que não seja uma coisa forçada, superficial. E esse papel da fé é importante na história. Então, foi um livro também que entrou na minha lista de favoritos da vida justamente por essa questão da providência divina, como ela é apresentada na história, da fé dos personagens e dessa superação que eles têm que passar durante toda essa turbulência para eles poderem se casar no final do romance. Agora, saindo da água para o vinho, né, de um livro que fala sobre fé, sobre providência divina, meu outro grande livro da vida que, para mim, até me surpreendo por eu ter gostado desse livro, porque infelizmente, muitas pessoas falaram pra mim que esse livro é polêmico, esse livro tem um tabu, né? Eu não vou ler esse livro e tal, não vale a pena. Mas eu, que sou teimosa, sou curiosa, né? Fui lá, li de uma vez só e eu preciso reler esse livro de novo para poder trazer um vídeo pro canal, que é Os Maias, do Eça de Queiroz. Gente, Os Maias foi pra mim um romance muito surpreendente. Assim como A Ladeira da Memória, do José Geraldo, em questão de literatura brasileira, me surpreendeu muito. Os Maias foi a mesma coisa com a obra do Eça de Queiroz. Se alguém perguntar pra mim, qual que é o seu autor português, de língua portuguesa favorito? É o Eça de Queiroz. Eu não penso duas vezes, né? Então, ele ainda é supremo, e sempre vai aparecer em lista de favoritos, livros favoritos da vida, autores favoritos da vida e etc. Então, esse livro aqui dele, eu considero, e é considerado ainda hoje, a sua obra-prima. E é um livro, assim, que realmente tem uma certa polêmica lá pro final do livro, não vou falar o que é, mas, gente, o livro é muito mais que isso. O livro é muito mais do que o tabu tratado aqui, até porque o livro é uma tragédia também, né? Eu adoro uma tragédia familiar, uma história de família, adoro mesmo. E Os Maias tem todos os elementos que eu gosto, né? Tem um romance impossível, tem uma tragédia, tem uma história de uma família que já está em decadência. Tem toda a questão da época, né, em que o livro foi escrito, né, o tanto do pessimismo do Eça, que é maravilhoso a gente reparar quando nós pegamos os livros do Eça já mais para o final da sua vida, que esse pessimismo ele vai diminuindo um pouco, mas aqui nos Maias é mais presente. Enfim, é uma história que te prende do começo ao fim, apesar do livro ser bem longo, tá? Mas é um livro que te prende, tem momentos engraçados também, tem personagens interessantes, personagens marcantes. Enfim, foi pra mim, assim, um baita romance. Eu engoli esse livro. Eu li no Kindle na época, não tinha edição física. Mas eu literalmente quase não dormi tentando pra saber como essa história ia terminar. E eu não sabia, porque, enfim, o Eça constrói os personagens de uma forma, assim, tão maravilhosa, tão bem feita, né? Ele vai conduzindo a história ali de um jeito que... Enfim, mas Os Maias, por enquanto, é meu favorito do Eça e também o meu favorito, assim, é de literatura portuguesa até hoje. Agora, um outro livro que faz parte, né, de uma série, né, só que já o primeiro livro dessa série me marcou muito. É uma história muito, 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 muito fofa, muito singela. Eu acho que
De todos os livros juvenis que eu li até hoje, esse é realmente o meu favorito de todos, que é o Anne de Green Gables, da Lucy Montgomery. Bom, eu não preciso nem apresentar o Anne de Green Gables para vocês, porque, enfim, é um livro que ficou bem conhecido no Brasil nos últimos anos. Li por curiosidade antes de ver a série. A série eu só assisti a primeira temporada, mas eu não curti muito, né, o Anne e Feri. Eu não curti tanto porque fugiu muito do original, mas o original da Montgomery é uma história super, super fofa. Eu aprendi muito com a Anne, eu aprendi muito com esse jeito dela de lidar com os problemas da vida, de tentar encontrar uma solução. Muita gente compara às vezes a Anne com a Poliana, né? Mas eu acho que a Anne não é tão poliana assim, porque ela tem ali os seus momentos de criança, né, birrenta, pirracenta, né, aquela criança que apronta de todas, mas depois ela pede desculpas, ela tem um coração enorme, enorme, enorme. É uma menina que sofreu muito, né, a gente sabe que, pelo menos nos meus capítulos, né, fica claro que ela não teve uma infância fácil, então quando ela chega em Green Gables, ela tem essa oportunidade de ter uma nova família. Enfim, gente, não preciso nem recomendar para vocês lerem Anne de Green Gables, eu recomendo ler toda a série, porque é muito boa, mas se você, assim, tá meio relutante, lê pelo menos o primeiro livro, você vai gostar, é divertido, é engraçado, faz você rir, faz você chorar também, porque fala dessa questão de família, como eu falei, adoro histórias de família, então o Anne de Green Gables tem esse elemento que muito me agrada também. E claro, tem o outro personagem da série que eu amo, que é o Gilbert Blythe, né? O Gilbert é um amorzinho, entrou pra minha lista também de mocinhos favoritos da literatura. Bom, agora, os livros que vão aparecer são livros que são óbvios, vão aparecer nessa lista de qualquer forma. O primeiro deles é O The Way You Live Now, do Anthony Trollope. Eu não vou apresentar de novo o The Way You Live Now, porque eu já falei desse livro 30 mil vezes aqui nesse canal, mas foi um romance marcante pra mim, porque foi o primeiro romance do Trollope que eu li. Foi um romance que eu não esperava grandes coisas, que em alguns momentos, assim, eu achei que tava muito lento, tava muito devagar, a história não andava. Mas quando foi chegando aqui lá para os 50%, 70%, né, e eu vi que toda aquela construção, todos aqueles fatos que o Trollope narrava começavam a se encaixar, começavam a fazer sentido, minha cabeça explodiu total quando eu terminei de ler esse livro, gente, sério. Eu acho que eu nunca tinha visto até o momento, né, um autor, assim, tirando Dickens, tirando os outros autores que eu mencionei aqui, que conseguisse fazer com que toda a trama, todos os fios de uma trama que ele começou a tecer, começassem a se entrelaçar e começassem a fazer total sentido. Então o Trollope, ele tem essa escrita de que nada do que aparece no livro é em vão, nada, tudo vai ser usado em algum momento, tudo vai ser importante. Nenhum personagem que aparece aqui apareceu por acaso, só como curiosidade, não, né? Todas as histórias paralelas que vão aparecendo em The Way You Live Now, no final se entrelaçam, e isso pra mim é maravilhoso, gente. Eu adoro um romance bem escrito, um romance bonitinho, que fecha, redondinho, sabe, sem ponta solta, sem coisas que não foram explicadas. Então, assim, o The Way You Live Now, até o momento, é uma favorita do Trollope, né? Eu pretendo ler mais dele, claro, e trazer mais vídeos pro canal. Mas foi um livro que me apresentou o Trollope, foi um livro que fez com que eu virasse fã do Trollope e começasse a explorar, então, mais a obra dele, que infelizmente é um autor pouco conhecido no Brasil, né? Até porque é um autor que chegou no Brasil há pouco tempo, com 2 livros apenas, o Lady Ana e o Senhorita Mackenzie. Já tem resenha de Senhorita Mackenzie aqui no canal, o Lady Ana também vai ser esse ano ainda, mas é um autor que, assim, se você gosta de Dickens, você vai gostar muito do Trollope também. O Trollope não é tão, assim, entre aspas, clichêzão como Dickens, mas é também um autor que vale a pena conhecer, se você quiser aí conhecer um autor diferentão, da literatura inglesa. Falando em Dickens, né, foi muito difícil escolher qual dos Dickens que eu li até o momento para entrar nessa lista. Eu fiquei muito na dúvida entre o Grandes Esperanças e o David Copperfield, mas no final das contas eu escolhi o David Copperfield, assim, com uma dor no coração, gente, porque eu amo também o Grandes Esperanças dele, mas o David Copperfield realmente foi aquele livro que fez com que eu me apaixonasse de fato pelo Dickens. Eu já tinha lido algumas coisas do Dickens antes, eu tinha lido o Conto de Natal e alguns contos dele, assim, avulsos, mas um romance mesmo, de fato, foi o David Copperfield, gente, e assim como o que eu falei pro Trollope, também eu repito aqui para o David Copperfield, é um romance que tem personagens marcantes. Eu acho que os personagens aqui são mais marcantes do que os do The Way You Live Now, mas também tem uma trama que fecha bonitinho, que fecha redondinho. Amo romance de formação, é um gênero que eu sou apaixonada também. Romance de formação pra mim é sem erro, dificilmente eu não vou gostar.
E o David Copperfield tem todos os elementos que eu gosto. Tem um mocinho, tem um vilão, tem um romance, tem humor, tem tragédia, tem tudo aqui nesse livro, que é um calhamação. Infelizmente também, quando eu li, eu não tinha o canal, mas tá na lista aí de livros para reler pra poder fazer vídeo aqui pro canal, tá certo? E eu nem preciso dizer pra vocês lerem, gente, porque sério, eu sei que assusta o tamanho dele, mas é uma escrita tão fluida, é uma história tão gostosa de acompanhar, que você vai começar esse livro e não vai querer terminar. Bom, e qual autor que tá faltando nessa lista? É claro, a queridíssima Jane Austen. Mas eu também, assim como Dickens, eu fiquei na dúvida de qual livro da Jane Austen colocar na lista. Porque vocês sabem que o meu favorito é o Persuasão. Mas como eu falei pra vocês, não é necessariamente o meu livro favorito do autor, né? Mas é um livro do autor que foi marcante. Então, claro, tinha que ser o queridíssimo Orgulho e Preconceito, claro. Porque Orgulho e Preconceito foi, assim, a porta de entrada pra mim para os romances ingleses. Já tinha lido o Razão e Sensibilidade da Jane, tinha gostado, mas foi o Orgulho e Preconceito que realmente me fez virar fã da autora. Enfim, eu dispenso apresentações desse livro, já tem vídeo no canal também. É um romance maravilhoso, marcante, gostoso de ler. Tem um casal que eu amo, até hoje eu sou apaixonada por esse casal. Me fez também ler outros romances da Jane, me fez também procurar outros autores. E foi um livro, assim, que me mostrou, não é porque o livro conta uma história de amor, que o Orgulho e Preconceito tem aqui uma história de amor, o Orgulho e Preconceito tem também um elemento da história de amor que é muito importante, que quer dizer que o livro é um livro, assim, como é que eu posso dizer, sem soar muito ofensivo, que é um livro bobo, né, que é um livro que é uma história de amor bobinha, que não tem muito significado, não tem profundidade. Jane Austen está aqui para provar para vocês que as histórias de amor, sim, são boas, sim, podem ser boas, podem ser bem escritas, podem ter uma profundidade ali psicológica, moral, social, muito, muito forte. Bem, é isso, essa foi a minha lista até o momento de romances favoritos. Pode ser que no futuro eu refaça esse vídeo, né, pra colocar novos livros que ainda não apareceram, mas por enquanto são esses. E eu espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.